Vamos à segunda parte, onde nós vamos trabalhar com a multiplicação de uma matriz. Na multiplicação de uma matriz, o primeiro pré-requisito importantíssimo é identificar as ordens das matrizes que serão multiplicadas e perceber que a coluna da primeira matriz é igual à linha da segunda matriz. Digo igual o número, né? A quantidade. Existem 3 colunas na primeira matriz e 3 linhas na segunda matriz. Isto é importantíssimo. Precisa ser igual. Se não for igual, não vai ter como efetuar a multiplicação. Perceba que os termos 2 e 3, eles aparecem no resultado final. A matriz A, ela apresenta 2 linhas. A matriz B, ela apresenta 3 colunas. E é justamente essas 2 linhas e essas 3 colunas que vão aparecer no produto final. Novamente, eu estou mencionando apenas a quantidade de linhas e de colunas. Eu não estou dizendo que os números dentro da matriz vão se reproduzir no produto. Mas é uma maneira de você prever qual será o produto da sua matriz. Vamos por esse exemplo. Então, olha só, eu vou multiplicar uma matriz 2 por 3 por uma matriz 3 por 3. E o resultado vai ser uma matriz de 2 por 3 também. Primeiro passo. O produto final. Se você souber determinar quem é o produto final dessa multiplicação, em termos de matriz, vai ficar mais fácil de você entender o que fazer. Então, como que é essa matriz 2 por 3? Ela é uma matriz que apresenta 2 linhas e 3 colunas. Então, ela tem o termo, vou chamar de Czinho 1, Czinho 2, Czinho 3. Depois temos Czinho 1, Czinho 2, Czinho 3. Afinal, é uma matriz 2 por 3. E perceba os números 1. Essa indicação para nós ajuda a ver qual será a conta a ser feita. Se este elemento Czinho 1 está aqui, é porque eu vou pegar a primeira linha da matriz A com a primeira coluna da matriz B. Olha só. Primeira linha da matriz A, primeira coluna da matriz B. C11, primeira linha, primeira coluna. E agora nós faremos uma multiplicação de elemento por elemento, 1 por 1, e construir este C11. Então, esse meu primeiro elemento C11 vai nascer da seguinte conta. 1 vezes 2, 2. Vou colocar 2 vezes 1. 3 vezes 1, 3 vezes 1. E 2 vezes 1, 2 vezes 1. Perceba que eu faço a multiplicação individual de cada um dos elementos e faço a soma desses termos depois. Portanto, esse carinha C11, ele é 2 mais 2, 4, 5, 6, 7. Esse é o seu termo. Agora vamos ao segundo, ao elemento C12. Agora eu vou multiplicar aqui. Não vou copiar ou fazer novos desenhos para não poluir sua cabeça. Mas olha, eu tenho 1 vezes 1. Primeira linha e a segunda coluna. 3 vezes 0. 2 vezes 1. Eis que surge o elemento C12. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1, 3. Somente 3 porque ele vai zerar. C13. Primeira linha, terceira coluna. 1 vezes 3. Mais 3 vezes 2. Mais 2 vezes 0. Então, este elemento 1, 3, ele é 0, 2 vezes 3 dá 6,
6 mais 3 dá 9. Próximo elemento, C21. Segunda linha, agora eu estou analisando esta linha, primeira coluna. 2 vezes 2, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. C21, portanto, será 1 mais 1, 2, mais 4, 6. Próximo elemento, C22. Segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0. E 1 vezes 1. C22 vai ser igual a 2 mais 1. 3. Por fim, C23. Segunda linha, terceira coluna. 2 vezes 3. 1 vezes 2. E 1 vezes 0. C23 será então 2 mais 6. 8. Com isso, nós finalizamos a nossa multiplicação desta matriz, cujo resultado será 7, 3, 9, são os elementos da primeira linha, 6, 3, 8, são os elementos da segunda linha. Essa é a multiplicação de matrizes. Feito esta abordagem, existem algumas propriedades que não valem na multiplicação de matriz, como esta, por exemplo. Uma matriz A vezes B não vai dar o mesmo resultado de que B vezes A. Não existe aquela mesma propriedade numérica, né? 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Mas no caso de matriz não é a mesma coisa. E muito menos essa condição, né? Sabendo que A vezes B dá 0, não podemos dizer que B vezes A dá 0, ou seja, é diferente de 0. Nós não podemos mencionar que a multiplicação invertida é igual. Vai dar outra conta, como fizemos anteriormente. E por fim, as propriedades da transposta. Nós percebemos como descobrir uma matriz transposta, e se existir alguma igualdade, temos essas regras. Se existe uma matriz A que é igual a B, portanto, a matriz A transposta é igual a B transposta. A matriz A transposta novamente, vai retomar a matriz A. É como se eu estivesse fazendo uma troca e destroca. Volta ao original. Uma soma de matrizes transposta, não é elevado, hein? É uma operação de transposta. Eu posso dizer que a soma das matrizes e depois transposta a resposta é semelhante a somar as transpostas separadamente. Eu não preciso fazer a soma para depois efetuar a transposta. Basta fazer a transposta de uma delas mais a transposta da outra, que a conta é a mesma. Aqui, K representa um número qualquer, um número real. Este número real, multiplicado por uma matriz, tudo isso na transposta, é a mesma coisa que multiplicar a própria matriz A transposta. Portanto, o número não sofre nenhuma alteração com esta operação transposta. E esta é a mais importante de todas, onde eu tenho uma multiplicação de matrizes. Se esta multiplicação existe e eu faço a transposta, é a mesma coisa que multiplicar o inverso com as transpostas. Percebe que aqui existe uma proibição, né? Onde eu não posso dizer que é igual à inversão das multiplicações, mas aqui eu posso. A vezes B transpostada é igual a B transposta vezes A transposta. Essa propriedade vale a pena memorizá-la.